A partir de agora, Seara Espírita, sua sintonia com a paz. Apresentação: Melissa Tortorialo. Realização: Departamento de Comunicação Social da Aliança Municipal Espírita de Barbacena. No ar, Seara Espírita. Bom dia, querido ouvinte. Começamos agora o nosso programa Seara Espírita, diretamente dos estúdios da Rádio Correio da Serra, para chegar até seus corações, levando um pouco mais da mensagem de Jesus à luz da doutrina espírita. Alegria enorme estar com vocês nessa manhã de sábado e hoje com um tema muito sério e muito importante para a gente conversar, que precisamos falar sobre ele, precisamos conversar e entender para evitá-lo. Nós vamos falar na abertura do Setembro Amarelo, né? Vamos falar um pouco sobre o suicídio na visão da doutrina espírita. Então acompanhe com a gente no nosso programa Seara Espírita de hoje e especialmente aqui nos estúdios com a gente, Hélio Tinoco, que é lá de Vila Velha, Espírito Santo, veio de longe aqui para estar com a gente para falar desse tema e nos auxiliar a compreender a temática e principalmente a valorizar a vida e evitar o suicídio. Acompanhe com a gente. Mas primeiro convido vocês para fazermos a nossa prece, elevarmos nossos pensamentos a Deus, nosso Pai de infinito amor e bondade, a Jesus, modelo e guia da humanidade, nosso irmão maior, a nossos benfeitores espirituais, mentores de luz, que nos acompanham na nossa jornada terrestre. Pai amado, primeiramente agradecemos o dom da vida, agradecemos a oportunidade reencarnatória. Agradecemos, Senhor, todas as bênçãos que diariamente nos são dirigidas. O abrigo do nosso lar, o nosso alimento, a família que nos aquece o coração, os amigos que nos auxiliam na nossa jornada. Agradecemos, Senhor, porque são muito mais bênçãos que recebemos do que dificuldades. Mas ainda assim as dificuldades também te agradecemos, porque são elas que nos fortalecem e que nos auxiliam a tornarmos pessoas melhores. E neste momento, Senhor, em que se iniciam as atividades do Setembro Amarelo, rogamos o teu amparo, o amparo da espiritualidade amiga, dos benfeitores espirituais de nossa querida cidade, para que nos auxiliem ao longo do mês de setembro, de forma a realizarmos o trabalho de valorização da vida e prevenção ao suicídio da melhor forma possível. Que aqueles corações mais dilacerados, que passam por experiências dolorosas e que pensam em algum momento por fim a sua existência, que essas pessoas possam ser abraçadas pela espiritualidade superior e que possam se permitir viver. Que entendam que a maior bênção e graça que recebemos é a vida, que o Pai vela por nós e que estamos aqui juntos para aprender nesta caminhada, para compreender melhor os propósitos divinos, para nos aperfeiçoarmos cada vez mais e que toda dor, toda dificuldade, toda provação passa, tudo passa e apenas a misericórdia divina permanece conosco. Que Jesus nos abençoe nossa cidade, abençoe todas as famílias e a cada um em particular. Que todos tenham a alegria de viver em seus corações e lutem por um dia cada vez melhor, com mais amor, paz, saúde, fraternidade, solidariedade. Seja conosco, Senhor Jesus, hoje e por todo sempre. Que assim seja. Bom, nós vamos começar agora o nosso bate-papo com Hélio Tinoco, que está aqui com a gente nos estúdios, e nós vamos falar sobre um tema muito importante que envolve o Setembro Amarelo, que é o mês de valorização da vida e prevenção ao suicídio. Então nós vamos falar um pouquinho sobre suicídio na visão da doutrina espírita, esclarecer alguns pontos e principalmente alertar aquelas pessoas que passam por essa dificuldade para buscarem ajuda. Procure ajuda, não fique sozinho. Peça ajuda, converse, fale o que você está sentindo. Não fique sozinho. Estamos aqui, toda a sociedade barbacenense e a sociedade de uma forma geral, buscando auxiliar as pessoas na prevenção ao suicídio e valorização da nossa vida que nos é dada por Deus. E vamos começar nosso bate-papo com Hélio. Hélio, mais uma vez aqui em Barbacena, com a gente aqui na rádio.
Hélio, um bom dia para você. Muito obrigada por aceitar o convite, ainda mais para tratar de um tema tão difícil, né? Bom dia. Muito bom dia, Melissa. Bom dia, os companheiros ouvintes do programa Seara Espírita, através da rádio Correio da Serra. Uma alegria muito grande poder voltar aqui a esse programa para, dessa oportunidade, tratarmos de um assunto extremamente delicado, extremamente sério, né? Os números dizem-nos, as estatísticas mais atuais, que a cada 40 segundos uma pessoa tira a vida na Terra. Mas por que será que tantos têm optado por esse caminho que, na visão do Espiritismo, vamos revelar aqui, ser tão infeliz, com resultados tão dolorosos? Então, que nós possamos ter momentos aqui especiais, até porque, nesse nosso momento da transformação do planeta, no mundo melhor, nós somos um dos principais trabalhadores, como espíritas, trabalhadores da última hora. Talvez tenhamos nós as melhores revelações, as mais atuais, e é nosso dever propagar essas informações e trazer, acima de tudo, o consolo que vem pela informação. Então, que esses momentos possam ser para cada um de nós de muitas reflexões e nos ajudar, né, a tomarmos consciência da responsabilidade que assumimos diante de uma proposta, né, de uma proposta de suicídio, uma opção tão infeliz como essa. Não, com certeza. Agora, Hélio, existe uma distinção que a gente precisa começar a fazer desde aqui do princípio do nosso programa, e a gente vai trabalhá-la depois ao longo do programa, que é o que nós chamamos de suicídio direto e de suicídio indireto. Eu gostaria que você já fizesse essa distinção inicialmente, para depois a gente começar falando sobre o suicídio direto, mas depois entrarmos também na questão do suicídio indireto. Perfeito. Suicídio direto, o conceito é aquele suicídio em que a pessoa, de uma forma voluntária, usando uma arma ou um objeto qualquer, ou uma própria atitude de saltar de algum lugar, ele dá fim, ele tenta dar fim à sua vida física. O suicídio indireto é um conceito parecido, embora com resultados muito semelhantes, mas é aquele que é oriundo de doenças provocadas pelo mau uso, pelos vícios, pelos maus hábitos, talvez o tabagismo, o alcoolismo, a drogadição, que é até uma explicação muito convincente, né, desse momento atual de transição do planeta, como eu já citei. Mas esse indireto, então, a gente pode estar cometendo pelo uso abusivo da comida, né, pelos excessos de qualquer tipo, que influenciem, que atingem a máquina física, esse aparelho emprestado por Deus para a evolução do espírito mortal, e, inevitavelmente, nós nos inserimos numa lei, nas leis que regem o universo, e vamos ter que dar contas diante de Deus, diante da nossa própria consciência, dessas atitudes que nos levaram a encurtar o nosso período de vida útil, de vida que foi planejado naquela programação reencarnatória. Uhum. Agora, você falou um dado alarmante, né? A cada 40 segundos, uma pessoa suicida no mundo, né? Ou seja, desde que a gente iniciou o programa, infelizmente, quantas pessoas partiram, se a gente for parar para pensar que temos 13 minutos de programa apenas, né? Agora, quais seriam as principais motivações, Hélio, que levam as pessoas ao suicídio nos dias de hoje, dessa forma tão intensa, né, como infelizmente vem acontecendo? O grande motivo é a desinformação. A desinformação da realidade espiritual, né? Nós sabemos que somos seres espirituais, e há uma comprovação através da ciência espírita. Nós temos cada vez mais a ciência, a física quântica, comprovando esse fenômeno. Nós somos seres espirituais vivenciando uma experiência humana nesse planeta, visando a evolução moral. O que acontece é que as pessoas, por desconhecer essa realidade e enfrentando um mundo de provas e expiações que migra aceleradamente para a regeneração, talvez não deem conta dos seus conflitos. E esse, se não dar conta, leva a um desespero, o desespero leva a um processo paralelo de obsessão, de influenciações espirituais, e vem a ideia de que podem exterminar a dor através de exterminar o corpo físico. No entanto, é um grande equívoco, né? Um grande equívoco. Eu até comentava com os companheiros, fazendo as palestras que nós fizemos aqui na região, com relação ao espiritismo e o suicídio, que o nosso momento de transição do planeta, ele está contribuindo, de alguma maneira, para esse acréscimo de suicídios. O que aconteceu ao longo da história da humanidade? Eu penso que a maioria de nós tivemos encarnações nos mundos primitivos e também nos mundos da barbárie. Uhum. E muitos fomos escravos. Muitas vezes fomos escravos. Talvez algumas encarnações completas, onde nós éramos
nos era incutida a ideia de que éramos insignificantes, éramos escravos. E aí esse psiquismo, essa informação, fica grafada no nosso psiquismo. E talvez hoje ela é acionada voluntariamente ou involuntariamente, o nosso consciente trazendo de novo os resquícios do inconsciente, e há uma ideia de autodesvalorização. Qualquer tipo de suicídio, ele começa como primeiro fragmento é a baixa estima, que leva talvez a uma depressão, leva a uma angústia mais profunda e leva à atitude de se matar. Soma-se a esse fato de acionar o psiquismo, as partes negativas, soma-se também esse momento de transição do planeta, onde inúmeros companheiros que ficaram durante muitos séculos em zonas umbralinas, resistindo à evolução, resistindo à encarnação, que precisam passar pelo mundo físico, em que nós chamamos de encarnações compulsórias. E esses companheiros encontram uma realidade que os aflige muito. Muitos deles têm fugido dessa realidade via suicídio e outros através da drogadição, o que explica, de alguma maneira até lógica e racional, a questão das cracolândias, o acréscimo do consumo de entorpecentes, porque são companheiros, claro, aqui sem generalizar, cada caso é um caso, certo, mas que estão contribuindo para somar a esse número infeliz, gigantesco, alarmante, epidemiológico, de um suicídio a cada 40 segundos. Agora, quase 18 minutos do nosso programa, talvez quase 30 pessoas tenham tirado a vida no planeta. É muita gente, né? Muita gente. Precisamos realmente conversar sobre isso para entender e evitar, né, Hélio? Às vezes as pessoas falam assim, não deve usar o termo suicídio, ou não deve se falar sobre isso porque aumenta, instiga mais que aconteça, mas na verdade a gente precisa criar esse alerta e principalmente falar das consequências, né? Que eu acho que o que pode fazer com que uma pessoa evite o ato é entender, compreender as consequências do seu ato, né? E aí eu te pergunto, toda aquela pessoa que suicida, ela sofre ao chegar ao plano espiritual, ou seja, ela passa por um processo de dificuldade, de sofrimento quando ela chega no plano espiritual, ou existiria alguma exceção a essa regra? Não, todos sofrem, mas os níveis de intensidade do sofrimento e o período de sofrimento vão levar em conta alguns atenuantes, a história individual daquele espírito imortal, né? Por exemplo, nós temos um caso na doutrina espírita, que é do Camilo Castelo Branco, do livro da Dona Ivone Pereira do Amaral Pereira, Memória dos Suicidas, que ele levou um período curto na zona umbralina, mas há um testemunho de que haveriam companheiros que ficaram por cerca de 200 anos. Nossa. Esse sofrimento depende da história, motivo. Por exemplo, os pilotos japoneses, kamikazes, né? Cometeram suicídio, mas se consideravam heróis, estavam defendendo a sua pátria. No retorno ao mundo espiritual, eles vão encontrar-se em dívida com a lei. Mas há de ser levado em conta o motivo do suicídio. Então, o período, a intensidade vai depender de cada quadro particular, mas, inevitavelmente, todos passarão por uma dor, e eu vou dizer mais, muito mais intensa do que daquela que ele vivia do momento físico que antecedeu o suicídio. Isso é bom a gente reforçar demais, né? Ou seja, você ouvinte que está passando por uma dificuldade ou conhece alguém que está passando por uma dificuldade e que às vezes acha que não vai dar conta, que está pesado demais, o suicídio só agrava essa situação, ou seja, torna mais pesado esse fardo que já não está leve, né, Hélio? Exatamente. Isso é importante a gente reforçar, ou seja, não é definitivamente a solução para os nossos problemas, é um agravamento desses problemas, né? Os testemunhos dos companheiros que retornam do plano espiritual, para nos alertar quanto a essa dificuldade, têm sido constantes e incessantes, né? Dizendo para a gente de uma realidade dolorosa, e o que eles sentem no primeiro momento é decepção. Uma grande decepção, uma grande frustração por terem cometido suicídio e perceberem que ao invés de corrigirem, de melhorar essas situações, eles pioraram intensamente. E a gente indica como leitura a parte final do livro O Céu e o Inferno, que tem um relato dos espíritos, né, a segunda parte, 9 casos, e que falam dos espíritos suicidas, né, a condição deles ao retornarem ao mundo espiritual de dificuldade, de muitas dores. Então a gente indica O Céu e o Inferno, uma das obras básicas de Kardec, e também o Hélio já indicou um livro aqui muito conhecido, divulgado,
porque é um livro específico sobre a temática, que é Memórias de um Suicida, da Dona Ivone, né? Isso, mas desculpa te cortar, Uhum. mas além da literatura oficial espírita, Uhum. nós temos recebido, nas mesas mediúnicas, Sim. inúmeros companheiros que vêm testemunhar a profunda dor e o profundo sofrimento. E é isso que você falou, né? A nossa proposta aqui é alertar, porque há solução, há uma ajuda muito mais correta, que funciona, né? Então aqueles que estão do outro lado, que retornam para dizer para a gente o quanto foi infeliz a decisão que tomaram, contribuem conosco para repensarmos nossos posicionamentos e ficarmos atentos, vigilantes mesmo, porque qualquer um de nós pode passar por uma situação de um assédio, de uma obsessão, e confabular um pensamento, uma ideia de que realmente não vale a pena viver, né? E essa enganoso raciocínio é que leva ao longo de um processo a culminância com o ato de suicídio. Né? E você falou da questão das ideias que podem nos ser incultadas, e a gente pode às vezes fomentar essas ideias, isso é interessante também, porque o suicídio não começa com aquela ideia assim, vou suicidar, chego o pulo da ponte. Na verdade, começa com pequenas sugestões, né? A vida não vale a pena, tô cansado de viver, não sei o que eu estou fazendo aqui, quero sumir desse mundo. São essas pequenas sugestões que vão vindo, né, inicialmente, e depois vão se agravando até chegar ao ponto da pessoa realmente tentar o ato em si, né? Perfeito. E interessante, Melissa, que não sei se está na ordem das nossas perguntas aqui. Vamos embora que dá certo. Então, o que acontece? Esses companheiros, essas frases são, na maioria das vezes, pedidos de socorro, são alertas, dizendo um pré-suicídio. Então, se a família estiver atento, se os amigos mais próximos, nós que somos espíritas, que estamos antenados com essa questão, é hora, então, nesse momento, convidar o companheiro para uma conversa amorosa, particular, para alertá-lo. É nossa função, é nosso dever. Estamos aqui nesse planeta para transformar o mundo num lugar melhor. Fazemos parte da equipe dos trabalhadores da última hora. Com esse conhecimento que nossos irmãos de outros segmentos ainda desconhecem, né? Porque ainda há muito a ideia infeliz, equivocada do inferno eterno, onde as pessoas que cometeram suicídio jamais sairão de lá. Não é verdade. Todos seremos socorridos à medida que o arrependimento surgir em nossos corações. Mas o alerta, então, a atenção àqueles que estão à nossa volta. Interessante, Melissa, que o Evangelho de Jesus ele é resumido num versículo da Bíblia, do capítulo 15 do Evangelho de João, onde o Cristo teria, depois de todo o seu trabalho entre nós, ele disse assim: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros assim como eu vos amei. E aí esse amarmos uns aos outros, Paulo de Tarso, mais tarde, interpretando esse versículo, na carta aos Gálatas, capítulo 6, versículo 2, ele vai dizer: levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei do Cristo. Levar a carga é o que mais tarde Allan Kardec transformaria o pensamento de Paulo, apóstolo, em fora da caridade da nossa salvação. Como é que eu vou amar o meu irmão se eu não estou preocupado com a carga que ele leva? E um outro detalhe, será que eu tenho me permitido que as pessoas levem minha carga? Porque algumas vezes nós vemos casos de suicídio entre espíritas. Talvez sejam companheiros que fizeram uma blindagem, que acreditam somente poder ajudar. Todos nós somos seres necessitados. Então, se houver uma dor, mas eu sou espírito, não importa. Diga da sua dor, procure ajuda, porque algumas vezes esconder essa dor, essa depressão, pode levar a um suicídio, e a gente, por simplesmente não ter falado por conta do orgulho da vaidade. É verdade, com certeza. Ou seja, vamos falar, né? Se estamos sofrendo, vamos falar, vamos pedir ajuda para vencer essa dificuldade, né? Agora, Hélio, quando nós encarnamos, a gente vem com uma certa quantidade de fluido vital, ou seja, de energia que vai nos permitir uma longevidade aqui, ou seja, eu vou viver 10 anos, 20, 50, 100 anos, né? Eu venho com aquela minha programação reencarnatória para aquele período. Eu posso até prolongar, né? De acordo com os meus bons usos aqui, que o que eu fizer de bom na Terra, eu posso ganhar um tempinho, às vezes até um pouco maior, dependendo da situação, né? As chamadas moratórias, né? Mas o mais comum é abreviar, ou seja, antecipar essa desencarnação. Às vezes eu estou programada para viver 80 anos, mas eu antecipo pelo suicídio. Aí, no caso, o direto ou também o indireto. Às vezes eu estou programada a viver 80, mas por conta de drogas, álcool, eu antecipo essa minha vida para menos tempo porque eu deteriorei meu corpo físico. Agora, no caso do suicídio direto mesmo, né? Como é que fica essa energia toda, esse fluido vital que eu tenho, porque o meu corpo
ainda tem vigor, tem energia, né? Mas eu abrevio minha vida através do suicídio e aí essa energia permanece. Como que é feito com essa energia que permanece? Então, olha só, primeiro dizer que essa energia produz uma perturbação, um sofrimento profundo. Na questão 70 do Livro dos Espíritos, nos comentários, Allan Kardec vai falar desse fluido vital, que é um combustível da vida, não é? E todos nós, quando voltamos ao mundo espiritual, a gente passa por uma perturbação. Quanto mais evoluído o espírito, menos tempo essa perturbação e menos intensa ela acontece. Sim. Mas quando o suicídio é voluntário, um projétil, um tiro na cabeça ou pular de uma ponte, há um excedente de energia vital. Essa energia vital ela vai se dissipar com o tempo. Não é? O que acontece? Muitas vezes é a sensação que eu costumo dizer, até temos falado na palestra, como se você fosse no médico fazer um ultrassom. Então você tem que tomar 10 copos de água. Acho que quem já tomou ultrassom, fez ultrassom, sabe o que é isso. 10 copos de água. Aí você entra lá naquela cabinezinha, a médica fala, volta lá, toma mais 2. Nossa. Esse tomar mais 2, essa sensação de excesso. Então o espírito tem a sensação, ele não tem mais o corpo físico, ele está desligado parcialmente do corpo físico. Muitas vezes ele fica preso a esses despojos por anos. Num sofrimento de assistir a decomposição do seu próprio corpo. Nossa. E a sensação de pressão que ele sente, essa sensação de excesso é muito perturbadora, é muito dolorosa, segundo os testemunhos dos próprios companheiros que retornaram. Mas com o tempo e com o trabalho de resgate dos benfeitores espirituais, esse fluido ele é direcionado, ele é diluído para que o companheiro, que a pessoa que tomou a atitude de suicídio seja socorrida. Até porque existe um outro ponto importante. Muitas vezes, dentro do quadro do suicídio, o companheiro que fica preso aos despojos físicos, ele pode gerar uma vibração deletéria que influencia também a família. Há muitos casos de suicídio dentro da família do suicida. Sim. Então o que acontece? Ele é resgatado como alguém que é levado para o hospital. Como um louco que vai para um sanatório, por exemplo, ele vai para uma zona de sofrimento. Isso é misericórdia e amor de Deus, porque ele pode, se não for conduzido, por exemplo, nós conhecemos vários suicidas, como outras milhares que existem em cada colônia, ele é conduzido ao vale do suicida justamente para não agravar o seu débito, influenciando com suas vibrações familiares, que também vai pela mesma via do suicídio. Então, nesse local de sofrimento, ele tem a oportunidade de repensar a sua história. Ele chega lá inevitavelmente com remorso, mas vai ser conduzido a um pensamento de arrependimento. Ele vai não querer ter feito o que fez, e aí abre as portas do resgate, do tratamento, para que ele possa continuar o seu processo de aperfeiçoamento moral em outras encarnações, né? Sim. Agora, antes da gente ir para o nosso comercial, uma última pergunta para a gente encerrar o bloco. Hélio, a questão das crianças, adolescentes que cometem suicídio, às vezes a gente acha que não, mas existe um número grande de até crianças mesmo, mas principalmente adolescentes, né, que vêm a cometer o suicídio. Quais que seriam para elas as consequências do suicídio? Seriam as mesmas consequências de um adulto? Olha, claro que se leva em conta aí o nível de raciocínio, um percentual de inocência, mas com certeza também vai ter sofrimentos. O que acontece é que a gente não tem o conhecimento completo, mas as colônias do mundo espiritual, os locais de tratamento, têm setores específicos para adolescentes e crianças, assim como nós vemos na literatura espírita, né? Inúmeras colônias. A obra da Luísa apresentou-nos umas 2 ou 3, né? Então há locais específicos. Agora, o que levaria um jovem, né? O que levaria um adolescente a cometer um suicídio? E a gente começa a insistir de novo na questão da prevenção. As escolas, o poder público, a gente está acontecendo hoje aqui na praça principal de Barbacena, né? Um trabalho em conjunto com a Polícia Civil, Polícia Militar, os organismos do governo. Precisamos alertar. E o grande alerta é quanto às consequências espirituais. Então, o que precisa acontecer? Realçar a ideia, a comprovar, isso vai acontecer no futuro muito breve, de que nós somos espíritos. E que tentar aliviar a dor pela morte do corpo físico não é um resultado positivo. Pelo contrário, em qualquer um, adolescente, adulto, consciente ou não, um louco que se suicida, ele também tem o reflexo que infringiu a lei de Deus. Mas cada caso é um caso, há atenuantes,
e sempre haverá o socorro. Agora, por que é a dor? Para que ele possa grafar no seu psiquismo esse resultado e vir numa próxima encarnação, em próximas, não com a intenção de cometer de novo o mesmo erro. Então a dor é aprendizado, né? Na verdade, a dor acaba sendo uma forma de evitar que se repita futuramente, novamente, aquela situação, né? Exatamente. É o ensinamento através da dor. Hélio, no suicídio inconsciente, a gente vai falar agora um pouquinho do suicídio inconsciente, né? Que seria o tabagismo, o alcoolismo, o uso de drogas de uma forma geral, os excessos até alimentares que podem também causar doenças, né? Ou seja, todos os tipos de excesso que podem nos abreviar a vida, que seriam chamados de suicídio inconsciente. O espírito, ele terá também que sofrer as consequências? Como entender as penas, né, essas dificuldades, essas consequências no suicídio inconsciente? Então, eu poderia mandar um abraço também? Amanda, por favor. Dar um beijo para minha esposa, que está nos ouvindo pela transmissão pela internet. É verdade, né? É verdade. A Delma mandou um beijo para minha mulher, que me autorizou a vir aqui. Né? Muito obrigada pela permissão. Então, meu querido, vamos lá, vamos continuar. Então, as consequências do suicídio são todas sempre graves. O indireto, ele, talvez pela inconsciência do ato, mais uma vez pautada na desinformação, ela inevitavelmente acontecerá. Mas ela será considerada de acordo com, por exemplo, anos de tabagismo e anos de ignorância do tabagismo. Então, quanto mais consciente aquela pessoa está de que o produto ou a substância está lhe fazendo mal, mais responsabilidade ela vai ter. Sim. Inevitavelmente, não é? Mas a segunda parte da questão você colocou que... me repete, por favor. Se seriam minoradas, né? Ou seja, se seriam diminuídas as penas, as consequências daqueles que fazem uso de drogas, ou, na verdade, qualquer excesso, né? Excesso de alimentação, até um uso equivocado da sexualidade, aí doenças sexualmente transmissíveis que também poderiam antecipar a vida, né? Todas essas formas de antecipação da vida física, as consequências dessas, se seriam iguais ao suicídio direto ou minoradas. Sim. Então, cada caso é um caso, bem provável minoradas. O caso do suicídio direto, a responsabilização é muitíssimo maior. O indireto infringe também porque houve uma infração das leis de Deus. É como, por exemplo, Allan Kardec utiliza uma das questões, não me recordo agora o número, a questão do canibal, o selvagem. Ele mata alguém para se alimentar. Ele está cometendo um crime. Ele é um homicida. Sim. No mundo espiritual. Mas o resultado desse homicídio será extremamente diferente do que aquele que mata, por exemplo, por prazer. Né? Que mata, por exemplo, cheio de ódio, cheio de raiva. Cada caso é um caso. Mas, inevitavelmente, vai acarretar, sim, consequências. Vai depender de cada caso. Então, se você está consciente, o fumante que já está tossindo, que já foi ao médico que teve um diagnóstico, e foi lhe dito pelo profissional que ele não deve fumar, insiste em fumar, talvez até por não ter o domínio, que não é realmente fácil, mas ele está voluntariamente abreviando a sua vida, e, consequentemente, vai sofrer as consequências disso. Agora, só para fechar, Melissa, a correção, o código de pena, o código de pena da vida futura, o código de pena da vida futura, que está no livro Céu e Inferno, ele mostra para a gente que a pena é para corrigir. Então a ideia do castigo é um equívoco. Nós não somos castigados, Deus não castiga, Deus apenas ama e cria leis. À medida que eu infringo as leis, automaticamente eu colho resultados. Então os resultados são ruins porque eu investi ruim. Então por que isso acontece? Para que eu tome a decisão de fazer investimentos melhores. Com certeza. Mais corretos, mais centrados, mais intensos no amor próprio. Porque viemos aqui ao planeta para aprender a amar e começar a aprender a amar a gente mesmo. Com certeza. Agora, quando você fala da questão do tabagismo e das drogas e outras questões, a gente vai ver que além do fato da pessoa fazer uso daquilo, ou seja, de estar cometendo esse suicídio indireto, abreviando sua vida, reduzindo o seu tempo de vida, existe também uma outra figura, uma terceira figura, digamos assim, que são aqueles que produzem as drogas, que comercializam as drogas, que vendem a bebida às vezes para o menor,
ou que sabem que a pessoa às vezes tem problema com a bebida e ainda assim insiste, vamos lá tomar um, né? Aquela coisa assim, os amigos que levam a essa situação, essas pessoas também têm responsabilidade sobre as consequências, Hélio. Com certeza, e essa responsabilidade desses que propiciaram o avanço do vício da droga, por exemplo, eles será levado em conta nos resultados daquele que foi o usuário. Sim. Claro, as responsabilidades são divididas e ninguém pode se isentar delas, né? Agora, curioso é o fato que, mesmo numa situação dessa, o espírito imortal está em pleno progresso, né? Há uma história de Chico Xavier, uma história de companheiro Ramiro Braga, num dos seus livros, que ele fala de Chico Xavier. Ele conta de uma história que Chico Xavier ia trabalhar na Fazenda Modelo, né, todos os dias, lá em Pedro Leopoldo, e ele ia de charrete. Então ele passava na porta de um estabelecimento comercial, que era um bar, e estava ali um grupo de homens jogando sinuca e tomando cerveja. Com essa história, né? E aí ele ia e voltava, e aqueles homens ali. Então um dia Chico, humano, né, aborrecido com alguma questão do trabalho, quando passou por aquele bar e viu os mesmos homens jogando sinuca e tomando cerveja, ele disse assim, ele pensou, bando de vagabundos, veio de arrumar um trabalho, né? Aí Emmanuel, surgiu Emmanuel, benfeitor espiritual, e também perseguidor. Emmanuel, Chico, que é isso, meu irmão? Que falta de misericórdia. E Chico, zangado, isso mesmo, bando de vagabundos. Então Emmanuel fez vê-lo de que aqueles homens que estavam ali reunidos, em encarnações passadas, formavam quadrilhas de assassinos e de ladrões. Nossa. E que estavam nessa encarnação fazendo um esforço tremendo para ser só vagabundos. Não é? Então houve um progresso. Então, por exemplo, hoje, imagina as pessoas que conheceram o ópio na China e vêm em várias encarnações repetindo o mesmo erro do vício. Hoje estão experienciando, de novo, talvez uma intensidade menor. Inevitavelmente intensidade menor. Então, cada processo, cada caso é um caso, não dá para a gente julgar e generalizar, não estamos aqui, nem podemos fazer isso. O Cristo nos alertou ao perigo do julgamento. Eu posso estar me tornando alguém que esteja condenando o irmão adoecido da jornada. Então, mas todos estão inseridos no progresso. Mesmo aquele que está enfrentando a dificuldade do vício. Precisa ser olhado com amor. Prece, uma conversa, um diálogo amoroso, sempre haverão de contribuir, se não nessa encarnação, para que ele leve esse resíduo para uma outra futura encarnação e vir um pouco melhor do que estava. Com certeza. Bom, no primeiro bloco você falou da questão do tempo que os suicidas ficam presos ao corpo, né, aos seus despojos carnais, que varia. Cada situação é uma situação, você bem colocou, né, cada caso é um caso, tem os seus atenuantes, tem os seus agravantes, né, e cada caso é um caso. Agora, a reencarnação, Hélio, depois de uma experiência de suicídio, que a pessoa venha reencarnar, né, após essa experiência, como que fica essa reencarnação? A questão do corpo físico, o corpo físico vai trazer alguma deformidade ou alguma sequela do ato do suicídio? Como que vai ser a vida desse espírito suicida no passado numa encarnação atual? Então, o benfeitor espiritual Emmanuel, perseguidor de Chico Xavier, no livro Religião dos Espíritos, ele faz um capítulo inteiro, ele faz um paralelo entre tipo de suicídio e resultado que vai ser necessário no corpo, no novo corpo, para que ele reconstitua as células perispirituais. Deixa eu trocar isso em miúdos. Quando a pessoa é vitimada, ela morre de um projétil, um tiro no peito, ela desencarna e ela não tem nenhuma lesão no peito, no coração perispiritual. Mas quando ela voluntariamente ela aponta o revólver para si mesma, atinge seu coração, ela lesa células do perispírito. O que acontece? No mundo espiritual há uma equipe que trabalha, um hospital que trabalha em reconstituição, mas o complemento dessa terapêutica para o coração perispiritual deverá passar por uma doença cardíaca numa encarnação. Não sempre imediata. Pode haver, cada caso é um caso, pode ser numa seguinte ou numa depois. Mas ela vai ter que passar para reconstruir essas células. Então, cada caso, por exemplo, se a pessoa colocou a cabeça no trilho do trem, para o trem passar por cima, ou o tiro foi na cabeça, comumente ela vem com uma limitação, com uma idiotia, com uma espécie de loucura, porque o cérebro físico está adoecido para tratar do cérebro perispiritual. Entendi. Então a consequência física vem. Sempre Agora, vem. se você vai olhar alguém que, por exemplo, que tem dores estomacais,
não quer dizer que ele tirou a vida tomando veneno. Não é, cada caso é um caso. Não é? Ou seja, não é qualquer deformidade ou dificuldade física que a gente pode falar, foi um suicida. Não é por aí, né? Exatamente. Pode ser um resgate de um outro processo, de um outro problema que essa pessoa tenha, mas não necessariamente que todo mundo é suicida, digamos assim, né? Porque, na verdade, a mente humana, ela tenta explicar. Nossas mentes, há um tempo atrás, a gente achava que o planeta era ovalado, né? Que se as embarcações afastassem, caíssem. Mas os novos conceitos da ciência vão mostrando que é diferente. Mas, por exemplo, nesse caso aí, a gente faz muitas regras gerais. Sim. Que cometemos erros. Temos que estar atentos. Por exemplo, quando dizemos que uma mulher que não pode ter filhos fez aborto em encarnações anteriores, nem sempre é verdade. Há missionários que encarnam para não ter filhos. Então, tomar o cuidado com generalizar. Certo. Agora, se pudermos generalizar de alguma forma, é valorizar a vida. É dizer, dar oportunidade de dizer para as pessoas, por mais que elas estejam numa situação extremamente difícil, se elas procurarem ajuda, elas encontrarão. É que há desesperança e talvez 2 ingredientes gravíssimos, perigosíssimos, que a gente comete meio que até que inconsciente, que é o isolamento e a solidão. Isolamento e solidão alimentam um processo depressivo, um processo obsessivo, que culminam com o ato do suicídio. É verdade. Então procure ajuda. O telefone, foi falado do CVV, né? Isso. E interessante. Procure as casas espíritas. As casas também têm um trabalho de atendimento fraterno. Busque ajuda. Busque um amigo mais centrado, um terapeuta. Importante também, terapeuta, né? Um tratamento psicológico, psiquiátrico. Ou seja, a gente tem que movimentar e buscar ajuda, né? Exatamente. E a doutrina espírita é a doutrina da esperança, né? Ela consola dizendo pra gente que tem solução. Para tudo. Tudo tem solução, tudo passa, todo o sofrimento passa, né? E dias melhores estão chegando até nós. Agora, Hélio, uma outra questão também interessante é a questão de você matar para encontrar-se com o ente querido. E aí me fez lembrar um filme que não é espírita, mas que tem um conteúdo muito próximo à doutrina, que é o Amor Além da Vida, né? Famoso esse filme, né? Robin Williams, né? Robin Williams, o personagem no filme, ele desencarna, a esposa fica e não suporta a desencarnação, não suporta a solidão, né? Que ele já havia desencarnado e ela fica, não suporta e ela suicida. E aí, ao invés dela encontrá-la no mundo espiritual, a gente vê o sofrimento que ela passa no mundo espiritual, né? E ele tentando, depois de algum tempo, ajudá-la a se resgatar, e a gente vê toda aquela dificuldade. Nós poderíamos dizer isso, que quem desencarna pelas vias do suicídio para encontrar com a pessoa amada que já partiu, que não vai encontrá-la, Hélio? Ou seja, não faça isso porque o resultado não vai ser bom? Não vai encontrá-la. No primeiro momento, não. Né? Nós todos um dia nos encontraremos. É verdade, é verdade. Mas essa atitude vai contribuir para demorar mais ainda, né? Esse dia de encontro, né? Porque o mundo espiritual ele tem regiões vibracionais. Há barreiras, né? Há companheiros, aquela parábola do rico e do Lázaro, né? Há um grande abismo entre nós. Quem está aqui não pode passar para aí, nem daí para aqui. São as barreiras vibracionais de acordo com nossas sintonias, de acordo com nossos sentimentos. Então, o suicida que faz isso por amor, né? Por amor excessivo, por codependência afetiva, ele vai para uma região de sofrimento, ser tratado, socorrido. Inevitavelmente, vai demorar ainda mais para esse reencontro. Então, não é uma boa opção. Não é uma boa opção, definitivamente, né? E, ou seja, às vezes a pessoa teria que viver aqui ainda 5, 10, 20, 30 anos, a gente não sabe, né? Mas isso no plano espiritual pode ser aumentado para se tornar um tempo indefinível, né? Um tempo muito maior, né? É verdade. Bom, existem ainda muitas outras questões aqui que a gente gostaria de abordar, mas chegando ao final do programa a gente vai ter que sintetizar numa última pergunta para você, Hélio. O que fazermos quando nós temos esse sentimento ou esse pensamento suicida, né, essa ideia de tirar a vida, ou quando nós temos alguém ao nosso lado, alguém que a gente ame, na nossa família, algum amigo que esteja pensando no suicídio, ou dando aquelas... que você falou, né, aqueles sinais de uma possível tentativa de suicídio. O que nós podemos fazer, Hélio? Deixa eu ampliar a pergunta. Para os que já cometeram suicídio, queridos nossos, capítulo 28, Evangelho segundo o Espiritismo, oração. Prece, orar por eles, não para que sejam resgatados das zonas de sofrimento, mas para que tomem consciência e se arrependam. Porque o arrependimento vai gerar automaticamente o socorro. É o primeiro passo, Primeiro passo. Né?
A oração por esses companheiros, por nós mesmos que estamos dando vazão a essas ideias. Procurar o conhecimento, buscar a informação, ver as consequências do ato e procurarmos uma ajuda. Se formos espíritas ou não, buscar a terapêutica espírita, as casas espíritas, buscar o auxílio de um psicoterapeuta, não importa. Mas se percebermos-nos com uma anedonia, essa vontade de não viver, percebendo que alguns programas que nos eram geravam tanto prazer, não estavam gerando mais, a depressão, buscar ajuda e entender que o suicídio não vai funcionar. E para com os outros, sermos nós os portadores da informação. Primeiro, acima de tudo, dizer para ele, eu sei que é difícil algumas vezes, mas ser assertivo, procurar um local ideal, chamar para um café, sentar, olhar nos olhos, dizer, olha, eu gosto de você, você é importante para mim, eu estou percebendo que você está agindo assim ou assim, tenho ouvido você dizer isso ou aquilo, para que ele possa ter, então, um momento de impacto, quem sabe até um choque, e quebrar uma própria corrente que ele está desenvolvendo, mental, que pode, como você falou, nos auxiliou aí, não acontece de uma hora para outra, não é de uma hora para outra que a pessoa resolve, são poucos casos de suicídios súbitos, terminou o namoro e pulou da ponte, são poucos, mas a grande maioria eles vão sendo implantados lentamente e conduzindo-nos a uma irrealidade, dizendo que a vida não vale a pena. A vida sempre vale a pena, Deus nos deu com a oportunidade de nos melhorar e nós precisamos aproveitar. O primeiro dos direitos do homem é o direito à vida. Com certeza. Gélio, que Jesus te abençoe na sua jornada, principalmente nesse ciclo de palestras, que é um tema árduo, mas é um tema que a gente precisa falar, que a gente precisa abordar para auxiliar outras pessoas. Que Jesus te abençoe na sua caminhada de divulgação doutrinária. Muito obrigada uma vez mais. Obrigado pela oportunidade do programa. Deus te abençoe também. Eu agradeço a participação de todos os ouvintes, a oportunidade de vocês aí estarem nos acompanhando para a gente poder falar desse tema delicado, mas importante. E mais uma vez, gente, vamos valorizar a vida, vamos amar essa vida que Deus nos deu, vencendo as dificuldades, buscando auxílio para essas nossas dificuldades, conversando com os amigos, buscando assim minimizar os problemas que nos seguem, fazendo o que for necessário, falando das nossas dificuldades, buscando o apoio, porque sempre será melhor viver. O melhor caminho para nós é o caminho da vida. Então vamos valorizar a vida e dizer não ao suicídio. Vida acima de tudo, com Deus nos abençoando, nos amparando, nos iluminando. Que Jesus nos abençoe, que a sua paz envolva todo o nosso querido planeta Terra e também nos auxilie nesse processo aí, nesse projeto nosso do Setembro Amarelo que está acontecendo em Barbacena e em outras cidades também, e que possamos assim conscientizar as pessoas da importância da vida e dizermos sempre sim à vida. Um excelente final de semana, de muita paz, de muito amor, de muita luz, e até o próximo sábado que vem com Santana aqui no programa de rádio, que será um outro programa especial. Acompanhe com a gente no próximo sábado. Paz e luz e até o próximo sábado, se Deus quiser. Você ouviu o programa Seara Espírita. A apresentação Melissa Tortoriello. Realização do Departamento de Comunicação Social da Aliança Municipal Espírita de Barbacena. Seara Espírita.